Você é um estudante da Bíblia? Você é um intérprete dos textos das Escrituras? Se a sua resposta é positiva, esse vídeo é para você. Nós vamos falar hoje sobre as 5 qualidades que são necessárias ao intérprete ou ao estudante da Palavra de Deus. Fique com a gente. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo tranquilo? Graça e paz. Quero dar as boas-vindas a vocês ao nosso canal. E se por acaso é a sua primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever e, considerando a relevância do vídeo de hoje para você, curta, comente e também compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre as 5 qualidades que são necessárias ao intérprete das Escrituras. E vamos começar com a primeira delas, que é fé. Há uma qualidade que deve ser inerente ao estudante, ao intérprete das Escrituras, que é crer, não apenas no Deus da Escritura, mas crer que essa Escritura, que essa Bíblia, que esse texto que nós interpretamos é a palavra de Deus. A própria Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso precisa fazer sentido para nós, de modo que entendamos que é necessário que, para interpretarmos as Sagradas Escrituras da forma apropriada a ela mesma, é preciso que creiamos não apenas em Deus, mas creiamos que a Escritura, o texto que nós estamos interpretando, é a mensagem desse Deus. Note que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Embora possamos ter um bom conhecimento técnico a respeito da interpretação de textos, um bom conhecimento da hermenêutica e da exegese, isso, na verdade, se torna insuficiente para captar a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido da mensagem da Escritura. Sem fé, nós não conseguiremos admitir a possibilidade dos milagres. Sem fé, nós não podemos admitir a existência de seres sobrenaturais como os demônios e os anjos. Nós não podemos admitir, por exemplo, que Deus se tornasse carne através de uma virgem. Tudo isso seria impossível ao intérprete da Escritura, que se aventura no trabalho de interpretação sem fé, usando apenas as regras de hermenêutica e de exegese. A compreensão da verdadeira importância do texto da Palavra de Deus como mensagem de Deus a nós exige que creiamos em Deus e que creiamos que esse texto se constitui a mensagem desse Deus. E a partir de um ponto de vista pós-moderno, uma leitura sobrenatural da Bíblia seria nada mais que uma leitura psicológica ou existencialista. O intérprete descrente não pode confirmar, muito menos rejeitar os milagres das Escrituras, porque foge da sua alçada. Ele tem em vista apenas a ciência, apenas a racionalidade. Ele não tem fé. O intérprete crente e fiel, por sua vez, entende esses eventos miraculosos como fatos históricos realmente acontecidos.
Nós nos sujeitamos aos fatos da história, mas isso não nos obriga a uma explicação da realidade ou do relato das Escrituras que exclua o sobrenatural. Usando a fé também como instrumento de interpretação das Escrituras, nós conseguimos alcançar o seu verdadeiro significado. O significado que tinha para aqueles que a escreveram, inspirados por Deus, e para aqueles que eram considerados os seus destinatários originais. A segunda qualidade ou qualificação para o intérprete ou estudioso das Escrituras é obediência. É preciso que haja uma predisposição em ficar sob o texto das Escrituras, debaixo da sua autoridade. Não podemos perder de vista que fazia parte da intenção dos autores da Escritura a obediência àquilo que estava sendo escrito, tendo em vista ter sido transmitido a eles por inspiração de Deus. Havia, por parte dos autores, a predisposição em obedecer. E nós, que interpretamos, também precisamos estar submissos ou sujeitos a essa obediência. Não podemos entender de forma genuína o que um texto queria dizer sem permitir que ele afete a nossa maneira de viver. A interpretação do texto das Escrituras envolve uma dialética que se refere em duas perspectivas. A perspectiva que está na origem histórica do texto, de onde ele veio, quem o escreveu, e a perspectiva do leitor moderno, do leitor contemporâneo. Abandonar tanto uma quanto a outra seria um erro, porque ambas precisam caminhar juntas. Essas duas perspectivas precisam caminhar juntas. O autor do texto e seus destinatários tinham a predisposição em obedecer. Essa mensagem transmitida para nós hoje também precisa carregar essa predisposição. Nós, ao interpretarmos a Escritura, precisamos desejar que ela afete as nossas vidas. Até mesmo para nós que somos pregadores, precisamos, ao pregar, ter um nível de autoridade coerente com a nossa vivência. Nós precisamos entender que antes de encorajarmos qualquer pessoa a aplicar em suas vidas aquilo que está sendo explicado pela pregação, precisa ser vivido, vivenciado em nossa experiência. A interpretação genuína exige uma fusão desses dois horizontes, o antigo e o moderno, na medida em que o sentido original do texto possa afetar a vivência do intérprete hoje. A verdade é que o entendimento completo do texto da Escritura Sagrada, ele só é alcançado pelo intérprete que crê no Deus da Escritura e que crê que essa Escritura é a mensagem desse Deus para ele próprio, pessoalmente e particularmente também. A compreensão precisa ser seguida da obediência. A terceira qualidade ou qualificação do intérprete das Escrituras é a iluminação. A crença, a convicção de que o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados a escreverem, a registrarem a mensagem, a revelação de Deus, ilumina, tá? Nós, intérpretes hoje, ou pregadores, que são naturalmente intérpretes, precisam ser, nós não somos inspirados pelo Espírito Santo. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Inspirados foram aqueles que receberam a mensagem de Deus e a registraram. Essa mensagem foi trazida a nós e nós não recebemos mensagem nova. A mensagem que nós temos é a mensagem que já foi inspirada. É a Bíblia Sagrada, o texto das Escrituras. Essa mensagem, para nós entendermos, nós precisamos estar convictos de que o Espírito Santo nos traz luz, nos traz iluminação,
para o nosso entendimento apropriado da Escritura. Essa iluminação é uma operação interna dentro do crente que o capacita a compreender as verdades espirituais contidas nas Sagradas Escrituras. Ele não interpreta apenas o texto com seus símbolos e sinais, mas ele interpreta a verdade espiritual impressa e expressa na Escritura. Você e eu, como intérpretes da Palavra de Deus, precisamos da iluminação do Espírito Santo. Apesar de podermos possuir um material farto a respeito de técnicas para decifrarmos com esse material o sentido dos textos bíblicos, a interpretação deixa a desejar no seu verdadeiro potencial, quando não tem a iluminação do Espírito Santo. E essa qualidade, ela está intrinsecamente ligada, intrinsecamente associada à fé e à obediência. Elas não caminham sozinhas, estão intimamente ligadas. Para ter a iluminação do Espírito Santo, para crer na iluminação do Espírito Santo, é necessário que creia em Deus, na sua palavra, mas que também esteja predisposto a obedecer essa palavra. Sobre a iluminação do Espírito Santo, é necessário que se ore a Deus, pedindo que Ele dê a devida instrução, direção, revele, no sentido de trazer luz ao nosso entendimento, nos momentos em que nós formos estudar a sua palavra. Precisamos pedir para Deus falar conosco através dessa palavra, na mediação do seu Espírito Santo. E assim nós poderemos entender a sua verdade e a sua vontade para a nossa vida. Mas não substituímos o trabalho dedicado de exegese pela oração. Oramos para que façamos bem o nosso trabalho, assim como para que sejamos obedientes às orientações expressas no texto que ora interpretamos. Observe o que diz a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo, quando escreve a Tito, seu filho na fé, ele alerta que é o Espírito Santo que nos transforma, que nos regenera, que nos molda e nos modifica, renova a gente, para que a gente possa compreender a sua vontade expressa na sua palavra. A quarta qualidade ou qualificação do intérprete das Escrituras diz respeito à necessidade, à condição indispensável de que ele seja membro do corpo de Cristo, que ele seja membro de uma igreja. Isso é fundamental. Nós vivemos atualmente um tempo em que se desenvolveu uma nova qualidade de crente. São os desigrejados. Eu não consigo entender como é que funciona esse negócio. A pessoa diz que é crente, diz que é corpo de Cristo, diz que é igreja de Cristo, mas não é membro de uma igreja local. Há uma necessidade de estarmos ligados a Cristo. Mas o apóstolo Paulo também, ele usa uma analogia propositalmente do corpo humano. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 13 ao 21, ele faz essa analogia do corpo humano. Vamos ao texto. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um mesmo espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. É fácil imaginar o que seria de um braço, que é um membro do corpo humano, se ele for extraído do corpo humano. Obviamente, ele vai apodrecer. O meu corpo consegue viver sem o braço, mas o braço não sobrevive sem o corpo. É necessário, é imprescindível que aquele que interpreta as Escrituras não apenas tenha fé, não apenas seja obediente, ele não apenas creia na iluminação do Espírito Santo, mas é necessário que ele seja membro do corpo de Cristo. Não caia nessa balela de desigrejado. Nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo também, na carta aos Coríntios, capítulo 12, assim como na carta aos Romanos, quando ele fala sobre a natureza e a diversidade dos dons espirituais, ele fala da utilidade dos dons, quando ele fala que os dons são dados para o que for útil, um cuidando do outro, um abençoando o outro. A utilidade tem uma conexão muito forte com a mutualidade. E não dá para praticar mutualidade um membro longe do corpo. É preciso reconhecermos que somos membros do corpo de Cristo, a Igreja. E eu devo repetir que o corpo sobrevive sem o braço. Mas cuidado, o braço não sobrevive sem o corpo. Temos a necessidade do aprimoramento, do esforço e do auxílio dos nossos irmãos, até mesmo no que se refere à interpretação da Escritura, para que eles possam verificar as nossas descobertas e confirmar a sua validade. A Igreja fornece o cenário ideal, o cenário apropriado, dentro do qual nós podemos confirmar e aplicar as nossas verificações relacionadas à interpretação das Escrituras. A quinta qualidade necessária ao intérprete das Escrituras é o estudo. Eu não consigo conceber a possibilidade de interpretar um texto sem estudar o texto. Não consigo imaginar como é possível interpretar a Escritura sem estudar a Escritura. É óbvio que existem níveis de alcance no que se refere ao estudo. E isso depende dos recursos que nós temos à nossa disposição. Mas ter pouco recurso não nos isenta de usá-los. É necessário que busquemos e que ampliemos com a nossa busca a quantidade e a qualidade desses recursos. O intérprete das Escrituras precisa estudar. Ele precisa buscar ferramentas que ofereçam subsídios, matéria para propiciar uma interpretação correta das Escrituras. Senão nós corremos o risco de entrar no achismo e na adivinhação. Você pode até não acreditar, mas tem alguns incautos por aí, usando o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12, para justificar o fato de não ter que estudar para poder fazer uma interpretação apropriada, usando como argumento que o Espírito Santo é quem dá o que vai ter que ser falado na hora de pregar ou de testemunhar. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 12, diz o seguinte: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. É curioso como essas pessoas que se propõem
a interpretar a Bíblia sem estudar as regras hermenêuticas e exegéticas, atribuindo ao Espírito Santo a responsabilidade que é dele. O Espírito Santo não é ministro da ociosidade, muito menos da preguiça. Eles não levam em conta o versículo 11 do mesmo capítulo de Lucas. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. E o 12 diz: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Em momento algum, o versículo 12 do Evangelho de Lucas, capítulo 12, se propõe a afirmar que não precisa estudar para entender ou para interpretar as Escrituras. O texto é claro. Ele diz que quando, por conta de perseguição, o crente for levado diante das autoridades políticas constituídas, o crente não precisa se preocupar com o que dizer em sua defesa. O texto afirma que o Espírito Santo dará o que deve ser dito. Então não tem absolutamente nada a ver com a interpretação do texto das Escrituras. Ao passo que, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo tem duas passagens, uma na primeira carta que ele escreve a Timóteo e a outra na segunda carta que ele escreve àquele seu filho na fé. Coincidentemente, ambas no capítulo 4, versículo 13. Na primeira carta, ele adverte ao seu filho na fé, dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O apóstolo aqui demonstra um cuidado com a doutrina, com o ensino, e ele entende que a preservação da doutrina e do ensino para a salvação, tanto do próprio Timóteo quanto daqueles que o ouvissem, dependia muito de ler. Quando ele diz, persiste em ler. Paulo valoriza no ministério de Timóteo a pregação, e que essa pregação deve ser resultado de um estudo zeloso, persistente. Mas não é só isso. Na segunda carta que ele escreve a esse mesmo filho na fé, Timóteo, é a última carta, inclusive, que Paulo escreve antes do seu martírio na prisão. Ele pede que Timóteo traga para ele, na cadeia, no cárcere, a sua capa, os livros e os pergaminhos. Vamos ao texto. 2 de Timóteo 4:13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo, para usar as palavras de Hernandes Dias Lopes, estava na antecâmara do martírio. E ele ali ainda se preocupa, na cadeia, com o estudo. Ele pede a Timóteo para levar para ele os livros e os pergaminhos. Se Paulo se preocupou em estudar nos últimos dias de sua vida, quanto mais eu e você, que eu acredito que estejamos anos-luz longe da capacidade e da competência de Paulo no que se refere à interpretação das Escrituras. Nós precisamos de métodos, de material, de recursos que são adequados à tarefa da interpretação. Essa tarefa exige dedicação e compromisso, trabalho árduo e muita disciplina. Se a melhor interpretação
como já dissemos, envolve mesclar as perspectivas do texto antigo com as perspectivas do intérprete moderno, então os intérpretes têm de estar conscientes dos mundos do texto. São culturas e línguas que precisam ser estudadas. É importante também ter o melhor alcance possível do entendimento da nossa própria língua, a língua portuguesa. Precisamos compreender o máximo possível todas as nuances da nossa língua, porque a Bíblia que nós temos em mãos, ela está impressa na nossa língua, já foi traduzida. Em minha humilde opinião, essas traduções já facilitaram em muito o nosso trabalho de intérprete. Não há necessidade de sermos experts nas línguas em que a Bíblia foi escrita. O hebraico, o grego e o aramaico. Essas traduções facilitaram o nosso trabalho. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus, usando todos os recursos disponíveis. Temos alguns vídeos no nosso canal que tratam desse assunto, desses materiais, dessas ferramentas, e nós vamos colocar o link desses vídeos na descrição deste vídeo aqui. Então, meus queridos, eis aí as qualidades que são necessárias, ou as qualificações, como quiser, para o intérprete da Bíblia fazer uma interpretação apropriada. Se você não as tem, eu encorajo você a buscá-las. Elas são realmente necessárias. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os seus estudos da sua palavra e que esses estudos possam te qualificar, possam te capacitar, não apenas a compreender a mensagem de Deus na sua palavra, mas também a compartilhar essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.